Enfim, o tema aqui que eu vou abordar hoje é sobre a pedagogização do social. E, muito esquematicamente, quem é meu aluno já sabe disso, eu vou tentar mostrar que o liberalismo, muito esquematicamente, é marcado por uma certa ideia de que a nossa liberdade individual, ela depende, em larga medida, de um certo afastamento das instituições formais de poder. Isso significa, entre outras coisas, que o liberalismo ele depende radicalmente da produção e do espraiamento de discursos que se querem politicamente neutros. Por isso, um dos objetivos centrais aqui da minha fala, e a partir de agora eu vou falando com vocês e exibindo uma série de filmes, o meu objetivo central vai ser mostrar como o cinema é um desses elementos de pedagogização do social. Ou seja, nessa perspectiva, o cinema ele não vai ser entendido como um epifenômeno de outras esferas sociais, ele não vai ser entendido tão somente como um efeito, por assim dizer, mais ou menos escamoteado dos interesses econômicos e assim por diante, mas a ideia toda é pensar como o cinema ele vai produzindo e internalizando nas pessoas uma série de mecanismos de autogoverno que, via de regra, não são percebidos como tais. Como eu costumo brincar com meus alunos, é muito fácil perceber, por exemplo, quando um pastor, por assim dizer, formula um discurso propositivo dos seus fiéis e, a partir desse discurso, ele tem uma série de expectativas de governo em relação àquela multiplicidade de pessoas. O mesmo se passa, por exemplo, no interior da família. É muito claro que um pai possui uma série de expectativas em relação à conduta dos filhos e assim por diante. No entanto, existem uma série de outras instâncias de poder no liberalismo que são, sobretudo, marcadas por uma aparente não vontade de governo. E é essa não vontade de governo que, na minha opinião, consegue produzir de maneira muito eficiente um governo ainda mais potente, tanto sobre o indivíduo quanto sobre as coletividades. Portanto, o que a gente vai fazer agora é uma espécie de exercício que visa mostrar, a partir de alguns trechos de alguns filmes, o que eu entendo por pedagogização social. Como é evidente, essas pedagogizações elas não funcionam de maneira isolada. Como é evidente, a gente não assiste a um filme qualquer e, a partir deste filme, passa a adotar uma determinada conduta. No entanto, o que acontece numa sociedade como a nossa é que a gente vive em constante e permanente convivência com filmes que vão paulatinamente tentando pedagogizar a nossa maneira de amar, a nossa maneira de entender a educação, a nossa maneira de entender as lutas de classe, a nossa maneira, enfim, de nos relacionarmos com a gente mesmo e com os outros, certo? Então, eu vou começar passando agora um trecho de um filme que se chama Gente Domável. E é uma cena curiosa, na minha opinião, porque as pessoas, via de regra, elas tendem a gostar bastante dessa cena, assim como elas tendem a subscrever de maneira aproblemática os pressupostos que um filme como este vai, pouco a pouco, veiculando
e que, na minha opinião, tem tudo a ver, por exemplo, com um certo anti-intelectualismo que anda em vigor na nossa sociedade atual. Então, bora lá. Esse é o whey mais bem avaliado do mercado e custa só R$ 76,50. São tantos... Maybe? Yes. You don't necessarily... I like the air because Acho que o som não vai funcionar muito bem, mas está todo mundo conseguindo ouvir? Sim? Just this thing. It must have been a survey closed down. Yeah, well, it's new surveys. You should check it out. See what it costs. How'd you like that course? You know, frankly. Elementary. You know, I don't doubt that it was. I remember that class. It was just between recess and lunch. Go away. Why don't you relax? Go away. Just having fun with my new friend. That's why we could have a problem. No. Insight into the evolution of Southern companies. My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities, especially in the Southern colonies, could most aptly be characterized as agrarian free capital. First, hang on a second. You're a first-year grad student. You just got finished reading some Marxian historian, Harrison, probably. You didn't be convinced of that until next month when you get to James Lemon, when you're going to be talking about how the economies of Virginia and Pennsylvania were entrepreneurial and capitalist way back in 1740. That's going to last until next year. You're going to be in here regurgitating Gordon Wood, talking about, you know, the pre-revolutionary utopia and the capital forming effects of military mobilization. Matter of fact, would drastically underestimate the impact of social distinction predicated upon wealth, especially inherited wealth. You got that from Vic. Working ethics down on page 98, right? Yeah, I read that too. So you're going to plagiarize the whole thing for us? Do you have any thoughts of your own on this matter? But is that your thing? You come into a bar, you eat some of your passes, and then pretend to pawn it off as your own idea, just to impress the girl, embarrass my friend? See, the sad thing about a guy like you is in 50 years you're going to start doing some thinking on your own, and you're going to come up with the fact that there are two certainties. One, don't do that. And two, he dropped 150 grand on the fucking education he could have got for $1.50 in late tax at the public library. Yeah, but I will have a degree. You'll be serving lunch at Fry's at a drive-thru on our way to a skiing trip. How do you do? Yeah, but at least I won't be unoriginal. But I mean, if you have a problem with that, you can just step outside and figure it out. That's no problem. It's cool. It's cool. Yeah. Então, gente, quem aqui já assistiu ao filme Gênio Indomável? Quase todo mundo? Não, acho que não. Mas enfim, a personagem do Matt Damon é uma personagem que é de um bairro periférico de uma cidade dos Estados Unidos e que é uma espécie de gênio autodidata e assim por diante. O meu ponto todo é tentar mostrar, a partir dessa cena, um primeiro ponto que, na minha opinião, é fundamental para a gente tentar compreender a pedagogização que se dá através do cinema, que é, como é evidente aqui, a personagem contra a qual o Matt Damon está se embatendo é uma personagem extremamente caricata, certo? Ou seja, é evidente que o filme funciona aqui a partir da partilha entre bem e mal. No entanto, não se trata aqui de tentar denunciar uma espécie de binarismo que teria colonizado e continuaria colonizando o cinema hollywoodiano. O meu ponto todo é tentar mostrar para vocês que a vilanização, ela é, antes de mais nada, uma tentativa de confiscar, e confiscar de uma maneira às vezes bastante perversa, a nossa potência contestatória. Ou seja,
A vilanização, em última instância, ela estabelece qual é o teto da nossa imaginação política. Porque ao desenhar a figura do intelectual como um almofadinha arrogante que humilha qualquer tipo de pessoa pobre que aparece no bar de Harvard, é evidente que o filme está tentando fazer uma apologia à não instituição. Ou seja, num mundo onde a universidade já está em frangalhos, a gente passa a defender, ainda que de maneira inconsciente, um personagem cujo perfil e cuja a força de atração radica justamente na condenação do meio universitário. O que é muito engraçado desse filme é que ele é um filme que tende a ser muito querido pelas pessoas e, no entanto, do começo ao fim, ele é uma espécie de grande apologia a formas de vida não institucionais. Não é à toa que esse filme faz tanto sucesso, na minha opinião. Ele tem a ver justamente com fazer uma espécie de grande elogio, ainda que não totalmente tematizado, da lógica neoliberal. Certo? Porque, vejam, o Matt Damon, que é um dos roteiristas do filme, é um sujeito classe média, americano, etc., que escreveu esse filme. Ou seja, esse filme ele não está espelhando a realidade. O que ele está fazendo é justamente espelhando uma certa mentalidade de um rapaz que é classe média, americano, e que, ainda que seja, em muitos filmes e em diversos momentos políticos, uma pessoa interessante, é alguém que aqui claramente vai tentar defender que a vida é tanto melhor quanto menos se desenrolar no interior de espaços claramente institucionalizados. Certo? Para tentar reforçar isso que eu estou dizendo, eu vou mostrar para vocês uma segunda cena também deste filme, e é uma cena que, ainda mais do que essa, tende a cativar mentes e corações. Ou seja, em última instância, o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é que este filme, que tende a ser, inclusive, bastante afamado e bastante curtido no interior de uma certa esquerda, é politicamente terrível sob diversos aspectos. It's like a fetish or something like that. So what's this? Taste his judgment. Nessa cena, só para explicar brevemente para quem não viu, o Matt Damon ele acabou de sair da prisão e ele saiu da prisão fazendo um acordo com o professor de matemática, e este professor disse mais ou menos o seguinte: olha, você pode sair da prisão, eu fiz um combinado com o juiz, contanto que você consiga trabalhar sobre alguns problemas matemáticos comigo e, ao mesmo tempo, participar de um tratamento psicológico, por assim dizer. Depois de passar por muitos e muitos psicólogos, ele finalmente encontra o Robin Williams. E o Robin Williams, no primeiro encontro, tem uma atitude muito agressiva frente à arrogância do Matt Damon, que é o gênio domável. Em seguida, no próximo encontro dos dois, o Robin Williams opta por levar o Matt Damon até esse lugar, e eles têm essa conversa. E é sobre essa conversa que eu queria que vocês se atentassem. It's like a fetish or something like that. Maybe we need to devote some time to it. I thought about what you said to me the other day about my painting. Stood up last night thinking about it. Something occurred to me. I fell into a deep, peaceful sleep. I haven't thought about you since.
What occurred to me? I'm just a kid. You have the faintest idea what you're talking about. Thank you. It's all right. You've never been out of Boston. Oh. If I asked you about art, you'd probably give me the skinny and every artwork ever written. Michelangelo. And I love that, huh? Life's work, political aspirations, human hope, sexual orientation, the whole works, right? But you can't tell me what it smells like in the Sistine Chapel. You never actually stood there and looked up at that beautiful ceiling. Seen that. If I ask you about women, probably give me a service of your personal favorites. You may have even been laid a few times. But you can't tell me what it feels like to wake up next to a woman and feel truly happy. You're a tough kid. I ask you about war, you probably throw Shakespeare at me, right? Once more into the beach, dear friends. You never been near one. You never held your best friend's head in your lap. Watch him gasp his last breath put into you. I ask you about love. That could be summer. But you never looked at a woman who looked totally vulnerable. And someone could level you with her eyes. Feeling like God put an angel on earth just for you. Could rescue you from the depths of hell. And you wouldn't know what it's like to be her angel. To have that love for her be there forever. Through anything. Through cancer. And you would know like sleeping sitting up in the hospital room for 2 months holding her hand. Because the doctors could see in your eyes that Tim's visiting hours don't apply to you. You don't know about real loss. Because that only occurs when you love something more than you love yourself. Don't you ever dare to love anybody that much. I look at you, I don't see an intelligent, confident man. I see a cocky, scared, shitless kid. But you're a genius, Will. No one denies it. No one could possibly understand the depths of you. But you presume to know everything about me because you saw a painting of me and you ripped my fucking life apart. You don't know anything, right? You think I know the first thing how bad your life has been, how you feel, who you are, because I read all of the twist. Does that encapsulate you? Personally, I don't give a shit about all that, because you know what? I can't learn anything from you. I can't read in some fucking book. Unless you want to talk about you, who you are. Then I'm fascinated. I'm in. But you don't want to do that till you spoke. You're terrified of what you might say. Então, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas... Você e sua equipe têm trabalho para entregar. Com Mondem.com é fácil, legal? Eu não sei se vocês perceberam, mas a tônica do diálogo entre os dois gira em torno de uma espécie de elogio hiperbolizado da esfera do vivido. Há um momento, por exemplo, em que a personagem do Robin Williams diz qualquer coisa como se eu te perguntar sobre tal ou qual pintor, você vai me dar uma série de referências, mas você nunca foi à Capela Sistina.
Então, vai se fuder, né? Porque assim, quem pode ir até a Capela Sistina? E no entanto, todo mundo adora essa porra. Ou seja, o que ele está fazendo, em última instância, é condenando uma personagem que foi capaz de adquirir um saber que tende a ficar restrito à elite, em nome de experiências que só podem se tornar acessíveis por meio de dinheiro. Não é à toa que esse filme fez tanto sucesso e ganhou o Oscar de melhor roteiro em Hollywood, na época que foi lançado, certo? Ou seja, há, na verdade, um dispositivo narrativo ao longo do filme que é bastante perverso, porque o filme, ele, por assim dizer, vai vilanizando uma série de instituições, vai vilanizando uma série de práticas, sempre práticas e instituições ligadas ao ensino, e pouco a pouco vai tentando introduzir no seu lugar um tipo de produção de conhecimento sobre o mundo, de conhecimento sobre o si, que tem no seu interior uma condenação radical do mundo institucional. Ou seja, eu acho importante a gente discutir isso pelo seguinte: muito antes do governo atual estar comprometido com acabar financeiramente com as instituições de ensino, já havia no interior da esquerda uma espécie de discurso bastante hegemônico que consistia em criticar a academia por conta da sua falta de praticidade ou qualquer coisa que o valha. Ou seja, esse anti-intelectualismo que hoje fundamenta a perspectiva da direita que saiu vitoriosa é também, por assim dizer, um conjunto de pressupostos que já se encontrava em funcionamento no interior do campo da esquerda e no interior do campo cinematográfico de filmes e realizadores que se querem, por assim dizer, vinculados a este campo da esquerda, certo? Então é preciso muito cuidado quando a gente assiste um filme, sobretudo quando este filme passa a vilanizar certas, por assim dizer, certas instituições, certas condutas, porque meu ponto todo é justamente tentar mostrar para vocês como essas formas de vilanização, elas tendem a colonizar o nosso imaginário político. Eu vou passar mais... Cadê o Jean? Já saiu. Eu tenho mais quanto tempo? Quem sabe? Eu não sei. Então eu vou continuar falando mais um pouquinho, tá, gente? Deixa eu pôr aqui. Aqui, este filme, cujo título é Um Ato de Coragem, é um filme que muito esquematicamente vai tentar tematizar um dos problemas políticos mais importantes dos Estados Unidos faz alguns anos, que é a questão da saúde pública. Tanto que o Obamacare, que é um projeto de governo do Obama que foi desmontado por esse lunático atual, é um dos programas que mais causou rebuliço nas campanhas políticas americanas. Neste filme, até esta cena, a personagem do Denzel Washington vem tentando lutar com todas as forças contra a morte iminente do filho. Ou seja, o filho está para morrer, ele precisa de um transplante e, no entanto, o seguro não cobre. Depois de sucessivas tentativas,
a personagem do Denzel Washington vai tomar esta atitude. O filme, a legenda do filme está em inglês, isso atrapalha um pouquinho, talvez, para alguns de vocês, mas a cena também é muito rápida, tá? E, enfim, não atrapalha o entendimento daquilo que eu quero conversar com vocês a partir dessa cena. Basicamente era isso, gente. Eu queria mostrar, a partir dessas duas cenas, algumas coisas. Então vejam, nesta cena, a personagem do Denzel Washington reage tomando o hospital. Alguém aqui já viu esse filme? Ele toma o hospital e o que acontece? Ele passa a ganhar a solidariedade dos americanos e assim por diante. O meu ponto todo é mostrar para vocês como a vilanização de certas instituições, mesmo quando são vilanizações que a gente subscreve, por exemplo, eu acho incrível que este médico que não quer operar uma criança à beira da morte seja vilanizado. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que às vezes um tanto de dogmatismo é uma maravilha, como diz o Zizek. No entanto, o meu ponto central aqui é chamar a atenção de vocês para o fato de que a vilanização sempre, em alguma medida, vai tentar rebaixar o nosso horizonte de mundo. Ou, se vocês quiserem, vai tentar rebaixar a nossa imaginação política. E vejam por que eu estou dizendo isso. Na nossa sociedade neoliberal, a gente pode, por assim dizer, adotar medidas mais drásticas, a gente pode adotar medidas politicamente mais radicais com uma única condição. A gente só pode agir dessa maneira se as nossas dores, por assim dizer, tiverem como berçário problemas privados e familiares. Se eu contar para vocês que eu vou matar alguém que fizer mal para meu filho pequeno, todo mundo aqui aceita. Ou pelo menos eu não sou patologizado como louco. No entanto, se eu disser que eu vou entrar num hospital e fazer o que a personagem fez, porque existem milhões de pessoas morrendo no hospital, eu vou preso no dia seguinte, sem ganhar a simpatia de absolutamente ninguém. E além de tudo, vão aparecer milhões e milhões de psicólogos, psiquiatras e assim por diante, tentando patologizar a minha conduta.
Ou seja, tudo aquilo na nossa sociedade que não tem a ver com a nossa esfera privada tende a ser patologizado. E como é que a gente pode pensar sobre isso que eu estou dizendo? Justamente percebendo como essas narrativas, que aparentemente são apolíticas, a moda desses filmes hollywoodianos, estão ensinando para a gente, por exemplo, uma certa maneira de organizar a nossa reação contra, enfim, certas situações que são consensualmente terríveis. A moda da morte de um filho de 5 ou 6 anos, eu não me lembro exatamente agora a idade do filho. Portanto, em última instância, a minha tentativa aqui nessa breve conversa com vocês é tentar fazer uma crítica que em larga medida se encontra presente em autores como Michel Foucault e assim por diante, que vai tentar mostrar que uma certa ideia de vida interior perde de vista que a própria formação da subjetividade é resultado da internalização, muitas vezes silenciosas, de uma série de narrativas que transportam no seu interior ideais reguladores que vão disparar um certo conjunto de formas de autogoverno, certo? Ou seja, este filme, por exemplo, ele está tentando ensinar para a gente como a gente deve se comportar nessas situações. E não é à toa que é uma privatização muito radical da vida contemporânea. Privatização que a gente pode ver, por exemplo, circulando no Facebook, quando, isso pode parecer um exemplo módico, banal, mas eu acho que é sintomático, que é quando as pessoas colocam no Facebook: se fere a minha existência, serei resistência. Ou seja, se não ferir a minha existência, eu quero que se foda. E, em larga medida, é o que a classe média, da qual eu faço parte, já fazia. Porque enquanto o governo estava matando só a periferia, estava todo mundo tranquilo. Agora que o perigo de morte está chegando em todo mundo, porque esse governo está democratizando a barbárie, ele tem esse mérito, então a gente está ficando mais preocupado. Mas o meu ponto todo é tentar justamente mostrar para vocês que a nossa vida privada, ela tem muito pouco de privada. Que a nossa vida privada, ela é radicalmente o resultado de uma série de mecanismos de socialização, certo? Que passam, sobretudo, pela produção de certas narrativas que se apresentam socialmente como apolíticas. Por fim, eu vou terminar para a gente passar para o debate, lembrando de uma fala que vocês podem encontrar no YouTube, que foi feita por um sociólogo, que é o Bourdieu, e que é uma maneira de tentar explicar para os jovens franceses de uma escola pública qual é, por assim dizer, o grande pulo do gato do itinerário intelectual Foucaultiano. O Bourdieu, de maneira muito simples, diz o seguinte: o Foucault conseguiu mostrar para a gente que uma pessoa consegue aprender muito mais a respeito do seu inconsciente lendo o sistema escolar do que estudando Freud. Eu acho isso absolutamente maravilhoso. Porque o que está em jogo é perceber que quando eu me engajo nesses sistemas que dizem que por uma espécie de verbalização paciente e por certas experiências de introspecção eu vou me libertar ou qualquer coisa do tipo, o que a gente deixa de lado ou o que fica, por assim dizer, quase totalmente escanteado é que eu não tenho acesso às regras sociais que estruturam certas narrativas, certas experiências sociais por meio da minha subjetividade privada. Ou seja, se eu for, por exemplo, um preso e sentar num divã
eu não vou conseguir descobrir nada a respeito do funcionamento da prisão. No entanto, se eu for tentar investigar o sistema prisional, eu vou poder, em maior ou menor medida, ter acesso à gramática de poder e de saber que organiza a minha experiência, que, como é evidente, depois se torna uma experiência também privada, certo? Ou seja, em última instância, o que eu estou tentando fazer aqui com vocês é mostrar a importância radical de produzir pesquisa para a própria vida pessoal. Em última instância, o que eu estou tentando defender aqui com vocês é que vale muito mais a gente tentar produzir pesquisas filosóficas, históricas, sociológicas e assim por diante, a respeito dos vetores de força que nos constituem, do que se engajar naquilo que, por exemplo, o filme tenta fazer uma espécie de elogio por meio da personagem do Matt Damon, que são essas práticas que vão tentar dizer que a nossa identidade pode ser revelada e pode ser tanto melhor desenvolvida por meio de experiências privadas. E aqui eu vou ser ainda mais crítico em relação aos saberes psi, dizendo que se você, por exemplo, formar grupos, que hoje em dia isso acontece bastante, de análise, pessoas se analisam em grupo, isso não muda nada a conversa. Que a questão não é quantitativa, continua sendo um espaço privado. Não importa se são 3 pessoas ou 4. Porque o que está em jogo é tentar mudar a natureza do acesso à minha consciência. Em todos esses casos onde, por assim dizer, a conversa é o único acesso à minha consciência, eu não tenho como, não se trata de vilania, eu não tenho como acessar as regras do jogo que constituem o passo a passo da minha conduta. Eu vou dar um exemplo muito simples e prometo que termino, porque senão eu embalo e não calo a boca mais. Que é, veja, se vocês estudarem sobre a pedagogia no século XIX, vocês vão entender, entre outras coisas, o porquê as carteiras têm esse tipo de distribuição espacial. No século XVIII, no século XIX, uma série de médicos apostaram na ideia de que, para conter a sexualidade dos jovens, e todo mundo aqui sabe que jovem pensa muito em sexo, uma das estratégias centrais consistia em colocá-los nessa posição, porque, segundo se acreditava na época, a nuca é a parte do corpo que produz menos desejo sexual. Certo? Há uma série de autores do século XVIII e XIX que tentavam afirmar coisas dessa natureza. Ou seja, meu ponto todo é, se a gente formar aqui uma roda de conversa e ficar falando sobre a nossa vida privada, achando que isso vai tornar a nossa vida privada mais potente, a gente jamais vai conseguir descobrir o motivo pelo qual a realidade espacial no interior da qual a gente se encontra possui esse formato específico, certo? Então, finalizando mesmo, prometo, eu queria que vocês sempre pensassem que filmes como este e tantos outros, na verdade, eles fazem parte de uma grande rede de produção de signos que vai pedagogizar silenciosamente a nossa vida, como eu vinquei no começo da conversa. Ou seja, são filmes que vão produzindo uma série de narrativas que vão sendo paulatinamente incorporadas e que vão paulatinamente organizando a conduta das pessoas. E quanto mais essas instâncias produtoras de signo se apresentam como politicamente desinteressadas, mais força elas tendem a ter, certo? Porque, como é evidente, quando o pai dá uma ordem, quando o pastor fala de maneira mais enfática a respeito de
um determinado regime de verdade que é o seu, as pessoas tendem a, por assim dizer, assumir alguma espécie de resistência. Ao passo que quando a gente lida com filmes ou narrativas que têm a pretensão de simplesmente transparecer uma realidade que supostamente pré-existiria, as pessoas tendem a serem iscadas muito mais facilmente. Por isso eu estou aqui tentando dizer para vocês que é muito importante que a gente produza pesquisa, porque somente a pesquisa consegue produzir um certo distanciamento em relação às palavras de ordem do tempo, que quando a gente está vivendo o próprio tempo, não aparecem paradoxalmente como palavras de ordem, mas tendem a aparecer como descrições objetivas e neutras a respeito da sociedade, a respeito da natureza humana e assim por diante. Certo? Muito obrigado. Perdão por ficar andando muito, mas eu não consigo ficar parado. Eu tenho uma espécie de tique. Já é difícil para mim usar microfone, então eu acho que eu fico parecendo programa de auditório. Mas ficar parado com o microfone é possível. Agora a gente vai começar o diálogo com os professores. Então a dinâmica é o seguinte: bloco de 3 questões, perguntas ou considerações. Não é uma outra palestra, tá, pessoal? É bloco de 3 questões para os professores e depois eles respondem. Depois a gente abre mais um bloco e depois seguimos para o coffee break. Quem? O microfone está aqui. Diga seu nome, de onde vem e a pergunta. Bom dia, sou do campus de Santana, Unifap Santana, e sou do curso de filosofia. Gostaria de fazer uma pergunta para o professor Cariacás. Você falaste muito bem sobre a decolonialidade, né? Tu falaste também das problemáticas de como, de certa maneira, chegar nela. Eu achei tão interessante essa problemática que, por exemplo, qual seria para ti as medidas cabíveis para que essa superação, né, que é algo que é vinculado a ela, supere essa colonização? E quando ela for superada, qual vai ser o papel da colonização nisso? Vai ser um passado? Ele vai ser, quando ele chegar nessa superação, qual vai ser esse processo? Será apenas de um passado ou esse próprio passado ele vai produzir esse futuro? Alguém mais, pessoal? Deixa eu fazer um bloco de 3 e depois. Em relação a essa questão da vilanização das instituições populares, isso me lembra muito uma emissora que tem aqui no Brasil, a Rede Globo. Por exemplo, a Rede Globo, ela tem um certo hábito de ridicularizar a classe pobre nas novelas. E eu acho isso muito triste, porque eles passam uma ideia de que a violência, a prostituição, o preconceito é algo mais normal que tem no país e que isso faz parte da convivência da sociedade. Eu acho um absurdo, porque eles, como uma emissora, entre aspas, considerada muito respeitada e importante, né, a pioneira no Brasil, eles deveriam passar uma imagem de uma forma mais educativa para as classes inferiores. Eu percebo muito isso nas novelas da Globo, essa questão de preconceito de classes, que tem muito lá. E eles pregam uma imagem de que eles têm respeito pelas pessoas que são feministas, pessoas que defendem movimentos contra
o racismo e etc. Mas, na minha opinião, eles não têm nenhum pouco de preocupação com essas pessoas, que o que eles querem mesmo é manter uma massa alienada à ideologia deles. E isso realmente para mim é muito triste. Eu sinceramente não tenho nada contra quem gosta da Globo, mas eu não gosto da Globo. Tá? É só isso. Bom, mais alguém? Professor César, depois a gente, o outro bloco com os outros dois que levantaram depois, tá? Vai ficar bom o debate. Obrigado. Parabéns aí pela palestra, eu acho que foi de fato bastante reflexiva a proposta que vocês trouxeram. Eu queria mais perguntar para o Cariacás uma dúvida bem leiga mesmo, porque eu não conheço muito essa parte do decolonialismo. Eu queria me focar muito numa coisa que você colocou, que é o problema do decolonialismo de se desfiliar daquilo que vem do colonizador, né? Até que ponto essa coisa que vai ser individualizada na postura de cada uma das regiões culturais, ela acaba se diferenciando, conseguindo se diferenciar, ou acaba sendo mais do mesmo, né? Eu queria só que você conseguisse falar um pouco melhor sobre a tua visão sobre isso, se de fato é possível, afinal, a gente se descolonizar no sentido de provocar uma ruptura mesmo, ou a gente sempre vai permanecer nesse diálogo, que aí, no caso, é a forma como eu penso, né? O diálogo, ele talvez seja muito mais propício do que propriamente uma ruptura, né? Com relação ao que o Fábio trouxe, eu acho que essa proposta da arte como pedagogia, né? Eu acho que ela é, de fato, sempre muito interessante. E principalmente o cinema, que é a nossa arte mais imediata, né? Hoje em dia as pessoas leem muito menos do que assistem televisão e veem filmes. Então eu acho que esse enfoque teu trazendo a questão do cinema, eu acho muito emergente, né? E urgente. Eu só fiquei com uma questão aqui que vai muito desse conflito que você pôs entre o privado e o público, ou entre o individual e o coletivo, no sentido de pensar mais propriamente essa questão do privado, quando você coloca que parece que a lógica do cinema, ou de um modo geral de alguns filmes, é trazer uma vilanização do espaço público institucional em detrimento de um espaço privado individual, né? E por outro lado, você põe como sendo recurso institucional a possibilidade que nós teríamos, enquanto indivíduos, de apresentarmos a nossa demanda enquanto seres humanos de fato, né? E não atomizados como poderia haver numa postura mais individualista. A questão é a postura institucional, pública e coletiva, ela também não desfragmenta esse indivíduo, não faz com que esse indivíduo se perca, e portanto não poderia ser também um problema para esse indivíduo que quer encontrar a si mesmo? Ele só vai fazer um adendo à pergunta do César para ti e a gente encerra aqui. Ok, bom dia, pessoal. Sou John Scott, sou jornalista e também professor de História. E a minha indagação vai para o professor Cariacás, que abordou o tema, a decolonização na educação, lugar do método. Nós estamos acompanhando via internet, nas redes sociais, na mídia alternativa, porque a mídia tradicional, a mídia conservadora não está abordando esse tema, que é a questão dos golpes na América Latina. Eu pergunto ao professor se essa decolonialidade na educação vem nessa narrativa das 36 nações indígenas da Bolívia, ou espalhadas em toda a América Latina, porque eles levantam a bandeira, o Impala, aquela bandeira colorida, quadrada, que eles consideram como a representatividade dos povos oriundos pré-colombianos, que são partes integrantes daquele continente, e eles não abrem mão disso.
A partir da eleição de Evo Morales na Bolívia, essa discussão veio à tona, veio à baila para o resgate dessas raízes, desse discurso, dessa narrativa, e trazendo à baila a discussão das aveias abertas da América Latina, que é a obra de Eduardo Galeano, que vem questionando profundamente esse modo perverso, capitalista de exploração na América Latina. Se a sua abordagem, se o seu pensamento está nesse contexto, desse resgate, dessa discussão, dessas ideias dos povos andinos, enfim, latino-americanos, sul-americanos, se essa é a discussão na pauta. Obrigado. Eu acho que está funcionando. Vou responder as 3 questões, então, pertinentes. Primeiro, em relação à superação. A superação desse processo de colonialidade e como ele se dá em uma proposta metodológica. Claro que esses campos teóricos todos que adentram a educação, eles sempre procuram gerar algum pressuposto metodológico. Alguns com sucesso, outros nem tanto. A grande questão não é tanto as ideias que se tem, mas a execução daquilo, que leva tempo. Acho que um problema nosso sério é a ausência, que nós perdemos muito, do ritual. Nós, no ambiente escolar, não temos ritual, né? E isso fragmenta muito. Nós temos um ritual muito cru, que é aquele adotado de regime que a fundação da escola que se dá na Prússia, esse modelo que nós temos agora, na sua vertente militar, conventual e industrial, ela então não nos programa muito, por exemplo, para viver, para respirar o ambiente escolar. Então, falar em superação da colonialidade é algo um tanto complicado. Eu vejo, por exemplo, o caso da Venezuela, que eu vivenciei por ter passado um tempo lá. Eu fiquei com um grupo lá de estudos, na época na Universidade de Zulia, que estuda a decolonialidade. E ontem mesmo estava conversando com o professor de lá, da arquitetura, e hoje ele está passeando nos Estados Unidos e visitando o sobrinho, já é um senhor. E ele dizia assim: olha, eu estou querendo muito sair da Venezuela, porque já estou para a época de me aposentar, na época de me aposentar, e não dá mais para continuar lá. Ele é chavista. Ele diz assim: eu creio que as esquerdas produziram movimentos muito românticos e pouco práticos. Nesse período que estive lá, eu avaliei material didático, textos de difusão popular. E de fato, quando você pega, por exemplo, os textos, porque no período de Chaves ele fez um material didático que foi disseminado pelo país inteiro, aboliu todos os outros livros didáticos, os outros livros, e fez um material segundo a proposta. E quando você lê a introdução dos livros, está lá, segundo a proposta libertadora, cita Freire, propostas decoloniais. Edgar Lander, por exemplo, que é um intelectual latino-americano, venezuelano, que agora está contra também Maduro, ele, na época de Chávez, muitas obras dele foram produzidas exclusivamente. Há um descompasso entre o falar e o fazer. Os livros didáticos deles estão bem aquém, por exemplo, dos nossos livros didáticos, no que diz respeito à sua qualidade e assim por diante. Então, se faz uma crítica, mas na hora que vai colocar, pontuar ali, como é que nós vamos fazer esta passagem de uma educação marcada pela subserviência, assim por diante, esse passo qualitativo não é feito. Eu acho, por exemplo, no nosso caso, citando um exemplo só para entender isso, eu acho que no nosso caso, o nosso livro didático tem uma qualidade muito superior à coleção bicentenária que eles produziram. Agora, a ideia de superação é uma ideia moderna, não é? Lembremos do evolucionismo, que fez escola e ainda hoje está presente. Na verdade, não é só uma ideia moderna. A ideia de superar, de atingir um patamar de excelência, é própria da dimensão mítica, não é? Então, a dimensão mítica tem disso. Vou chegar ao estado de parousia. Veja, por exemplo, os indígenas aqui, na época dos Guaranis, que procuravam terras sem males. Sempre procuraremos isso.
Isso é interessante, porque é um processo de utopia. E ela modifica o nosso modus operandi, a nossa cultura. Devemos investir nesse processo, mas sem ter a ilusão de que atingiremos algo, porque isso aqui só existe na nossa cabeça. Um segundo tópico em relação à questão do César, que é essa questão do romper. Veja, até mesmo o povo da decolonialidade ele tem problema com isso, porque eles não comungam muito dentro. A ideia é que cada um quer ser muito singular. Então, entre eles mesmos, eles nem conversam direito. Não há muita afinidade. Até mesmo, por exemplo, aceitar o termo decolonial, por exemplo, Dussel, que é uma grande figura, não aceita o termo decolonial, continua utilizando o termo descolonização. Não é? Agora, esse processo de ruptura, por exemplo, não propriamente Catherine Walsh, ela vai trabalhar com uma ideia de que não se rompe, você lida, convive, que é essa ideia que você está apresentando. Isso ela trabalha, porque ela sabe do peso que é a colonialidade. Porque, e mesmo você, quando fala sobre essa colonialidade do ser, você não consegue abandonar isso. Então, é indelével, né? É um termo, né? Quer dizer, indelével, aquilo que nós não conseguimos nos livrar dele. Mesmo, por exemplo, quando você diz assim, não sou uma pessoa preconceituosa. Quando você pensa, por exemplo, e muitas das vezes o pessoal da decolonialidade, a cultura eurocêntrica é patriarcal, preconceituosa, mas o preconceito existe, e aí acho que é interessante o povo da biologia, existe nos grupos de primatas, que são nossos parentes aí. Então, há um mal-estar com aquele que é de fora, não é? Tem os espaços marcados assim por diante. Eu acho que nesse sentido vale a pena ver essa produção do povo da biologia para explicar o comportamento de primatas que tem tanto a ver com o nosso comportamento. Não é? Então, por exemplo, você tem, claro, não propriamente da decolonialidade, mas você tem pós-colonialismo, por exemplo, Franz Fanon, que é a questão da violência, da ruptura mesmo, e outros caras tantos. Mas daí esses anos 50, 60, que eles tinham esses posicionamentos. Hoje, depois da queda do muro, né? Hoje, cada vez mais, nós passamos por um processo. A colonialidade está tão inserida em nós que não dá para falar de. Acho que nem mesmo para respirar e dizer assim, vamos tentar avançar. É um momento difícil, né? Então, esse é o posicionamento, né? Claro, né? Eu sou uma criatura cética e pessimista, né? Já que sabe. O último sobre em relação aos golpes. Então, a Bolívia é uma situação sui generis. Eu fiquei muito chocado, tanto quando o Evo Morales renunciou, eu fiquei chocado. A Bolívia é uma situação sui generis na América Latina, porque ali é uma questão étnica que, diferente de nós, brasileiros, porque, sinceramente, hoje, mais do que nunca, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Eu acho assim que o nosso povo é tão desplugado da realidade. E não sou eu não é eu que falo isso não. Tem um chamado Índice da Democracia, depois você dê uma olhadinha lá. Índice da Democracia, feita pelos ingleses, daquela revista, o jornal lá The Economist. Nós, no que diz respeito ao conhecimento cidadão e assim sucessivamente, nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível, são cinco itens. Nós estamos no mesmo patamar de países que estão em cortina de ferro. O conhecimento político cidadão do nosso povo é absurdo, participação assim por diante. Isso em 2015, em 2016, antes de sair o ano passado, eu tinha me espelhado nisso. Quer dizer, as instituições estavam funcionando bem, segundo esse índice. Agora eu não sei como vai ser o próximo índice, vai ser uma catástrofe. Que agora os europeus estão nos atacando por outro lado, né? E tem razão. Então, nós estamos bem aquém disso. A Bolívia é um caso à parte. Assim, eu fui à Bolívia já 5 vezes. Logo depois que Morales chegou ao poder, eu via os protestos e pela manhã os indígenas marchavam silenciosamente. É uma cultura do silêncio. Por isso que eu não gosto muito de nós brasileiros, somos muito barulhentos. Silenciosamente elas marchavam, aquele povo marchava pelas ruas, debaixo do sol. E à noite, só as branquelas, os meninos branquinhos, apito, fazendo protesto. Isso em Santa Cruz de La Sierra. A mesma coisa também em Pando, que é uma província que fica ao norte da Bolívia. Quando você vai para a região andina, onde a pobreza é maior, por exemplo, Potosí, né, que Galeano tanto trata, você vê pessoas que... E assim eu vi lá, porque eu tinha uma curiosidade, quando era moleque, lia às vezes eu queria muito ver aquelas minas, né? As pessoas sem dedos, assim por diante, todas carcomidas. Você vê a pobreza ali. A
a Bolívia foi um país que durante muito tempo sofreu tanto, que foi sempre um processo de exploração enorme. E eles se uniram de tal modo que conseguiram gerar esse líder indígena. Que quem está por trás é um filósofo latino-americano que trabalha com a decolonialidade, que é o vice-presidente que era o vice-presidente da República. Né? Na Bolívia tem tanto ele quanto também a Silvia Rivera Chuchansky, que mora em La Paz, é uma feminista, também trabalha com a decolonialidade e a sociologia do corpo. Então, eles estão mais imbuídos de sentidos que nós poderíamos chamar de decoloniais. Eles sempre se posicionaram de maneira muito clara em relação a isso, por conta do sofrimento. Claro que agora temos um fenômeno novo, que são as milícias, que é o caso da Bolívia. Aquilo lá é um caso de milícia, os caras saem, agridem excessivamente. Mas você vê que o povo está na luta. A Globo mostrou durante os primeiros dias por conta das milícias nas ruas. E agora o que você vê praticamente sobre a Bolívia? Mas está nas ruas. Durante muito tempo, ninguém mostrou nada sobre a Bolívia. A Globo, quando Chávez estava no auge, e Chávez ainda se mantém politicamente nesse mundo, o chavismo se mantém por conta do quê? Porque na época Chávez ajudou esses países na América Latina todos, inclusive comprando dívida da Argentina e assim por diante, que os Kirchner conseguiram sobreviver, a Argentina conseguiu sobreviver. A Bolívia não, a Bolívia construiu um outro parâmetro, o parâmetro indígena, estatizou o gás, as coisas ali são estatizadas, e há 10 anos, eles crescem a 5%. Uma reportagem ao País, claro, é um jornal que eu acho muito interessante, mas ao mesmo tempo também tem sua veiazinha, sim. Mas até quando irá isso? É sempre assim, quando algo dá certo e é para popular, eles colocam isso. Até quando isso irá? Só que nunca diz assim, e até quando a economia americana vai? Por que eles estão aqui doidos atrás de petróleo e tudo mais? Porque eles estão falidos. Não é agora que eles cresceram 2 pontos e pouco por conta desse processo todo de exploração que estão fazendo. Então, quer dizer, a economia deles não está se sustentando, não consegue. Para onde eles vão extrair tanta coisa? Então, nesse sentido, a Bolívia, não que eles adotaram a decolonialidade já está neles. Veja, por exemplo, a fala da presidente boliviana agora, a autodeclarar, agora tem tudo assim, agora todo mundo se autodeclara. Ela postou lá que os indígenas vão para os morros e por lá fiquem. É uma sociedade que a maioria é indígena, está no rosto deles, entendeu? Então tem esse processo todo. Então, agora eles estão na luta. Se vão ter êxito, não sei, porque ali é uma questão militar. Não nos enganemos em relação à Venezuela não, viu? Porque isso é o grande problema. A Venezuela também é um regime militar. Maduro não controla nada aquele negócio. Entendeu? Chávez se apoiou nos militares porque não tinha outra possibilidade. E Chávez era um autocrata, entendeu? Fazia excessivamente. A criatura morreu. Só que Chávez tem um elemento muito interessante. Ele tinha umas aulas, ele tinha programa, assim como o Luciano Huck tem nesse pontinho, ele tinha programa na televisão, ele fazia e desfazia, então era muito popular. E Chávez dava aulas do povo, explicava como funcionavam as coisas. E ele tinha uma excelente oratória. Então, nesse sentido, ele construiu uma escola. E é por isso que se mantém. E eu vi isso na Venezuela. Vi muita gente marchando a favor do chavismo. Agora, e a reclamação é de ambos os lados. Os que são chavistas reclamam, porque por conta das milícias, a direita faz milícia. Agora, o que é direita, por exemplo, na Venezuela é outro problema também. Na Venezuela, por exemplo, movimentos que sempre foram de esquerda, depois que o chavismo ocupou, e eles não comungaram com determinadas plataformas do chavismo, foram classificadas de direita. E eles não são. Como, por exemplo, tem o movimento dos jesuítas, que é um movimento velho, chamado... eu não lembro mais, mas eu ia toda semana, ia na casa deles para... Eles trabalham com meios populares, sempre foram oposição aos governos. Quando o Chávez entrou, aí eles foram classificados como de esquerda, de direita, e antes era de esquerda. Você está entendendo a loucura? Por isso, assim, quando vamos lidar com as informações, quando vamos lidar com as coisas, devemos tomar um cuidado enorme. Agora, o que está acontecendo com as situações de golpe na América Latina, isso vai se perpetuar durante o tempo, não sabemos como. Uma coisa é, as esquerdas, né, estão extremamente... Por sinal, o Reinaldo Azevedo agora só fala em esquerdas, né? Eu leio lá os artigos do cara, que o cara toda hora fala esquerdas, que eu acho uma coisa muito interessante. Assim como também é interessante falar de direitas, ou extrema direita,
que é uma extrema-direita só modelo brasileiro, que nem mesmo os franceses lidariam com um negócio daquele. Não é? Mas são os nossos movimentos e precisaríamos entender tudo isso. Né? Mas não dá para dizer que vivemos um movimento decolonial, não. Eu acho que, na verdade, nós estamos tão colonizados que isso é impossível. Eu acho que talvez na Venezuela isso possa se manifestar mais. Mas, de modo geral, o que eu sinto é que estamos muito apáticos. Exceto, na Colômbia eu fiquei impressionado com isso. A juventude. Sair nas ruas. E na universidade que lá fiquei durante 3 meses, constantemente, ainda hoje, recebo, jovens desaparecem. Porque lá as milícias, os paramilitares, tanto de esquerda quanto do governo, desaparece a juventude. Quem decreta greve na universidade, na Colômbia, são os estudantes, não são professores. Eles fazem tudo isso. Há uma movimentação enorme, há uma vitalidade. Mas é um grupo muito pequeno. Mas é interessante que eles têm uma esperança tão grande, é minúsculo. Mas essa minúscula assim, ocupam as ruas inteiras, e a TV não mostra, mas eles ocupam o espaço, fazem procissões com muita música, palavras de ordem, não sei lá mais o que. Não é igual aqui, que quando chega aí esses movimentos aí, o povo do sindicato pega aquela fala idiotiva, blá 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 blá. E como eu estou fazendo aqui agora, sem estética alguma, tá entendendo? Aí nós fazemos isso. E uma juventude morta, que só rebola, e vai no chão e toma assim, não tem condição. É uma coisa tão plural, tão diversa, que eu não sei para onde vamos. A melhor coisa acho que é se isolar, fazer como os antigos, é se refugiar e fugir do mundo, não sei. Então, eu acho que, de fato, por exemplo, a Globo, ela tem como uma espécie de regra intocável, que consiste sempre em vilanizar de maneira muito caricata, inclusive a população pobre no Brasil e assim por diante. O que é pior, mesmo quando ela pretende idealizar, assim, porque é sempre daí a questão do samba, da felicidade e coisas do gênero. Mas talvez eu não tenha conseguido ser tão claro em um ponto. O que eu estava em última instância tentando mostrar é que ali onde a vilanização aparece, a gente precisa, na verdade, tentar enxergar qual é a heroicização que está em jogo. Que é quem está sendo heroicizado. Porque, veja, para ficar no exemplo da Globo, eu consigo muito facilmente imaginar uma cena em que um personagem super vilão, que nada tem a ver com a gente, esse é o ponto todo. Geralmente o vilão ele é uma coisa caricata que faz com que todo mundo se sinta muito bem a respeito de si. O vilão passa e joga lixo na rua. Aí logo em seguida aparece a protagonista salvadora, o protagonista salvador, e reúne um grupo de pessoas e as pessoas começam a reciclar lixo. Ou seja, a partir desse exemplo bobo, a gente consegue perceber, por exemplo, que há uma tentativa de rebaixamento do nosso horizonte político de luta. Porque, como é evidente, reciclagem de lixo é conversa para boi dormir. Por quê? Porque o que importa, e isso ninguém aborda, é reciclagem industrial. Esse é o problema central do mundo. Reciclagem privada é tipo... Eu já li estudos de geólogos americanos dizendo que mesmo na economia americana, que do ponto de vista do consumo privado é uma coisa bem elevada, o consumo, por exemplo, de lixo, água, etc., não passa de 8%. Que não é essa a questão, o problema todo é a indústria. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar com esse exemplo é justamente que a vilanização, ela de maneira silenciosa, vai tentar heroicizar uma figura que, na verdade, a gente tende a ter uma empatia muito fácil e que é uma figura que tente a gerir a nossa capacidade de imaginação política de uma maneira, às vezes, muito perversa. Que a gente não se sente autorizado a tomar certas atitudes sem a companhia simbólica dessas figuras heroicizadas. O problema todo é que essas figuras fazem parte, por assim dizer, da lógica de organização das nossas condutas. Ou seja, em última instância, o que eu estou dizendo é que a gente tem muita facilidade de perceber como a nossa conduta cotidiana é em larga medida organizada por uma série de poderes, saberes e assim por diante.
No entanto, por exemplo, quando se trata da nossa possibilidade de resistir, a gente tende a supor que a nossa resistência é uma espécie de dado ontológico que se faz de maneira quase instintiva, certo? E o que eu estou querendo dizer aqui é que não é assim. Que o próprio modo como a gente tende a imaginar as nossas respostas diante de situações que são super problemáticas do ponto de vista político ou ético e assim por diante, são já bastante codificadas do ponto de vista simbólico, certo? Em relação à arte como pedagogia e sobretudo o cinema, eu acho que essa é a questão que mais me inquieta, porque na minha opinião essa pedagogização social, ela depende muito desse espraiamento quase que total que o cinema conseguiu, né? Assim, a gente está o tempo inteiro assistindo filme, novela, Netflix, o diabo. Mas logo depois o professor César colocou um ponto que é sempre o ponto mais difícil, na minha opinião, para as pessoas tentarem aceitar, rever uma certa ideia de vida interior, que é a oposição entre individualidade e massificação. Tudo se passa, na minha opinião, como se a história do Ocidente, sobretudo após a Revolução Francesa, fosse fortemente marcada pela ideia de que a massificação, ela sempre se estrutura em torno da supressão da individualidade. Isso fica muito claro em autores como Freud e como muitos outros autores que foram tentar pensar esses fenômenos de multidão, sobretudo também por conta do nazismo. No entanto, há uma frase de um professor que eu gosto muito, brasileiro, que se chama Leon Kossovich, um livrinho muito curto, muito interessante, cujo título é Signos de Poderes, em que ele diz uma coisa muito interessante, que é: a harmonia da diversidade constitui a força do idêntico. E eu acho que é extremamente infantil, no entanto, muito poderoso, porque a gente tem que imaginar assim, eu também, que os poderes, eles operam à moda do clipe daquela banda de rock, como é que chama? Pink Floyd. Exatamente, que é todo mundo executando o mesmo movimento e assim por diante. Sendo que o que, na minha opinião, consiste o pulo do gato de autores como Foucault, Bourdieu e tantos outros, tem a ver com mostrar que todos os movimentos de massificação, eles passam necessariamente por um processo meticuloso de produção de individualidades. Por isso que eu acho que a gente precisa urgentemente se livrar da ideia de que a nossa individualidade, em alguma medida, eu acho que nenhuma mais, representa uma espécie de resistência aos poderes. Tanto que, na minha opinião, o gesto político fundamental tem a ver com tentar não encontrar uma individualidade que seja própria, originária, virginal ou qualquer coisa que o valha, mas justamente tentar criar modelos de redscrição de si que tenham o condão de estressar um pouco as lógicas identitárias hegemônicas. No entanto, o problema disso tudo é que quando a gente fala isso, a gente muito facilmente, eu vejo isso, por exemplo, com meus alunos, quando a gente fala de identidades hegemônicas, as pessoas, elas aceitam imediatamente e dizem: sim, o outro, ele está super escado por isso, eu não. A minha identidade, ela é super original e assim por diante. Enfim, com tudo isso eu só queria dizer que eu acho que essa partilha entre o público e o privado é já uma partilha liberal. Porque, em última instância, o liberalismo, ele coloca para si como problema central o seguinte: a partir do momento em que os meus sistemas de legitimação se fundam na ideia de que eu, Estado, não posso interferir na vida privada, eu crio um problema enorme para mim, que é: como é que eu posso governar as pessoas sem, contudo, governar demais? Pelo menos do ponto de vista da aparência. O Estado não pode entrar na nossa casa. Isso é uma conquista burguesa. Todo mundo que leu Marx sabe disso.
A gente, faz muito tempo que o Estado não tem, exceto na periferia, né? Entra, põe o saco e assim por diante. Mas a questão toda é essa. Então, por isso, na minha opinião, a importância central dessas narrativas que vão ter essa força de pedagogização. Porque já que eu, pessoa física, representante do Estado, não tenho